Bom, estamos aí novamente com o Fabrício, numa nova oportunidade, falando de uma outra tecnologia que ainda é um processo especial. O Fabrício aí, que é da Plastic Solutions, que traz aí soluções para o mercado inovadoras, ele vai falar um pouquinho do processo especial hoje, que é o Trexel. Bom, beleza, Eliane, obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho do processo da Trexel, o processo Mucel, né? O processo Mucel foi desenvolvido dentro do MIT, todo mundo conhece, né? A universidade lá nos Estados Unidos, lá em Boston, vamos dizer assim, é o suprassumo na parte de engenharia. Foi desenvolvido por um grupo de alunos com o suporte de um dos professores, né? Basicamente, o processo Mucel, o que significa, né? É você, durante a dosagem do material plástico, né, no processo de injeção, você injetar um fluido supercrítico na massa, e isso ele vai te dar uma série de condições, né? E uma delas é a alteração da viscosidade do material, certo? Então, o que acontece? No momento da dosagem, eu começo a injetar esse material, eu começo a dosar esse nitrogênio. Então, para vocês entenderem melhor, imagina o cilindro de plastificação da máquina, você vai ter uma agulha no cilindro, como se fosse parecido com o sistema de degasagem de uma extrusora. E aí, no momento da dosagem, você vai injetar esse fluido supercrítico que vai ser mantido sob pressão. Qual é a característica dessa massa, né? Se eu pudesse fazer um corte no cilindro de plastificação, eu verificaria uma massa uniforme. Não conseguiria ver o que é material plástico ou o que é o fluido, tá? Então isso é mantido sob pressão e no momento da injeção, esse fluido ele começa a fazer a nucleação do material do nitrogênio. Então eu vou ter uma peça que vai ser sólida por fora, mas vai ter microcélulas na parte interna, tá? E quais são os benefícios que esse processo me traz hoje? A redução de peso é uma. A gente está falando aí que você pegar uma aplicação que já existe e aplicar o processo, a gente estaria na faixa de 8 a 10%. Mas se você conceber a peça para o processo, os ganhos podem chegar a 20%. Porém, importante salientar que esses ganhos, esse 20%, ele não está relacionado só a material. Ele está relacionado a tempo de ciclo, força de fechamento, tempo de resfriamento, recalque. Então, por exemplo, em alguns casos, você praticamente elimina o recalque, porque a compactação é feita pelo próprio fluido supercrítico, pela compactação interna da peça. O tempo de injeção também cai, porque quando eu faço essa mistura, eu altero diretamente a viscosidade. Eu diminuo a viscosidade do material, diminuindo a viscosidade e aumento a fluidez. Então o material flui com mais facilidade dentro da cavidade. E por conseguir fluir com mais facilidade, eu vou também ter uma queda na pressão de injeção, que me leva diretamente à queda na força de fechamento da peça. Mas o processo ele te dá uma série de outros benefícios. Por exemplo, a gente tem um caso onde era uma peça da Toyota, você tinha que usar um pequeno machinho por trás de uma parede para poder tentar reduzir a quantidade de material, porque tinha uma nervura na parte superior. Então, assim, tinha um castelo de fixação. E aí o que acontece? Com o processo Mucel, eu consigo fazer isso sem a utilização desse pedaço vamos dizer assim, desse pedaço de metal. Na verdade, era como se fosse uma gaveta. Então, quer dizer, eu consegui eliminar isso, eu tirei um mecanismo do molde, então o molde ficou mais barato, consigo ter uma peça mais leve e sem nenhum tipo de marca superficial. Então, assim, é uma peça que teve uma série de benefícios. Tempo de ferramental mais curto para fabricação, peça mais leve, foi utilizado, se não me engano, uma liga de alumínio para poder fabricar alguns pontos da ferramenta, para poder reduzir custo. Então, assim, você tem uma série de benefícios. Mas a base do processo é justamente essa, Zeliane, é você utilizar, a gente chama de fluido supercrítico, por quê? Ele está numa fase que você não consegue nem perceber se ele é um líquido ou se é um gás. Isso é a física do processo. Entendi. Então, E pelo que eu entendi, a máquina é preparada para isso. Exatamente. O que tem de diferente numa máquina para o processo Mucel? Antigamente, as máquinas, você tinha que fazer a troca do cilindro e rosca, porque você tinha que ter um anel de bloqueio convencional, aquele lá, o frontal, mas você tinha um anel de bloqueio intermediário. Então, não sei se o pessoal consegue imaginar essa condição, mas imagina você ter uma área da rosca
onde você tem um anel de bloqueio numa ponta e no meio dela. E esse fluido ele é injetado nesse intervalo. Por quê? Porque os dois anéis de bloqueio mantinham aquela massa sob alta pressão. Hoje já mudou, até mesmo para tornar o processo mais amigável do ponto de matérias-primas, porque esse sistema antigo, para alguns materiais, ele é nocivo, materiais que são termicamente sensíveis, ele tem uma certa nocividade porque ele tem um sistema de mistura nessa área. Então hoje o que acontece? Foi criada uma ponteira que tenha um sistema de mistura e o sistema de corte do nitrogênio e que também tem um anel de bloqueio. Então ela fica numa área específica, mantendo a mistura sob pressão, mas eu já não tenho essa condição agressiva. E o custo também de investimento é menor, né? Você só troca a ponteira e pode retornar para a condição estándar da máquina se for necessário, coisa que eu não conseguia antes. Tinha muito trabalho para poder fazer isso. Né? Isso deve ter dado uma abertura de mercado bastante grande, né? Porque o pessoal... Sim, na verdade isso é mais recente. Perder garantia, depois não voltar, né? Isso está mais recente, né? Isso foi em 2018, 2019 que a Trexel implementou essa modificação. Uma característica interessante é a Trexel tem parceria com uma série de fabricantes de máquinas injetoras. Então, para quem tem interesse nesse processo para o futuro, o cara pode comprar a máquina já preparada. Hoje, quem tem isso no Brasil, Fabrício? Na verdade, a gente tem uma empresa em Jundiaí, que na verdade ela tem, mas o processo ele acabou sendo, vamos dizer assim, desativado por questões técnicas e comerciais. Então eles trabalharam aí por uns 2 anos mais ou menos. Eu não posso falar muito a respeito, mas não, correto. Só mas era uma peça automotiva, uma peça de motor. Só dando uma ideia, peça sólida 1,2 kg, peça como céu 800 gramas, poliamida. Tá? Então, assim, é uma pena que eles acabaram desativando, mas por questões comerciais deles, junto ao cliente deles, né? Não foi nada com relação ao equipamento, nem nada. Mas hoje a gente está trabalhando numa série de projetos, também com automotiva, mas outras áreas também do mercado brasileiro estão começando a demandar e olhar para essa tecnologia. Então, assim, a gente vai começar a ganhar corpo no mercado brasileiro. Mas é uma tecnologia que eu ainda vejo bastante futuro. Ela é relativamente nova no mercado, né? Tem um pouco mais de 15, talvez um pouquinho mais que isso, 15 anos. Você fala, pô, tudo isso, 15 anos. Não, 15 anos é pouco tempo. Uhum. Pelo menos eu enxergo assim, é pouco tempo. E até para popularizar essa questão de tecnologia. Porque assim, uma coisa que eu enfrento muito com tecnologia de processos, Eliane, é o ver para crer, né? São Tomé. Então, assim, o cara ele precisa... Injetora, querendo ou não, você tem quantas máquinas hoje no parque brasileiro? Um monte. O cara quer ver o processo de injeção, ele vai ali na esquina e vê uma máquina funcionando, ele prova aquilo que ele quer ver, acabou. A tecnologia de processo, você tem uma série de limitações. Não é todo mundo que tem. Quem tem, muitas vezes, não abre a porta para a pessoa ver. Às vezes, se não for concorrente, até abre, mas ainda não é uma coisa muito comum. Muito comum, tá? Então, assim, é um processo novo. Hoje, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, a Ford utiliza muito na parte de IPs, os painéis dos carros. Hoje eles têm por volta de 10, 15 aplicações lá. Mas, assim, é um processo que é relativamente novo, pelo menos para essa região aqui do globo, América do Sul, ainda é pouco conhecida. Mas vai ter, eu acho que tem um futuro bastante grande, porque... Não sei se você teve alguma abertura, a GM aqui em São Caetano, eles fazem para-choques e algumas peças de grande porte, né? Talvez seja uma porta até para você. É uma possibilidade. Ainda não tive esse approach com eles, mas é uma possibilidade. Mas assim, hoje o mercado está aberto, né? Está aberto. É uma tecnologia que tem tudo para ganhar mercado aí e crescer bastante. E é aquele negócio, né? Hoje é redução de peso, você pega em veículos, se busca muito a redução de peso dos veículos, então assim, é importante que isso aconteça, né?
Sem E dúvida. isso é uma tecnologia que vai ajudar, assim como a injeção a gás também tem é o que eu falo, a maioria de tudo aquilo que a gente faz, a gente trabalha nisso, né? Então, assim, é um processo que vai vingar bastante. Características de peças injetadas com o processo Mucel. A gente viu aí redução de peso, mas a estabilidade dimensional, as baixas pressões que o processo tem. Por exemplo, a gente tem casos lá fora com conectores da parte eletrônica de chicotes de carro, molde que quebrava com frequência, aqueles machinhos bem delicados. Você consegue eliminar totalmente a quebra dos moldes, né? Então, assim, isso você, às vezes, além de você ganhar na parte de material e peças, você ganha um outro custo, porque o cara tinha um custo lá quase que mensal de peça de reposição do molde. Esse é um custo impagável. Né? Então, assim, é um custo bem complicado, né? Então, assim, você tem uma série de itens aí que podem se beneficiar, não só automotiva, eletroeletrônica, materiais de consumo, você tem uma série de possibilidades, né? Então, assim, agora é ganhar corpo, né? É ganhar corpo. Legal, Fabrício. Para quem quiser conhecer um pouco dessa tecnologia, conseguir visualizar alguma ilustração de processo, consegue? Consegue sim. Na verdade, a gente tem, no próprio site, tem um videozinho de como o processo funciona. Mas, assim, como eu já tinha te falado da outra vez, vamos preparar um material para você disponibilizar aí junto com os bacana, a gente agradece bastante. Um PDF que seja mais simples, alguma coisa assim, que aí você consegue, o pessoal que assistiu o vídeo, baixa lá o PDF, consegue ter uma noção melhor do que o processo faz, mas no próprio site da Plastic Solutions tem uma animação de como esse processo ele funciona. Então o cara vai entender melhor como que ele é fisicamente na máquina e como ele pode aplicar nos processos, né, no dia a dia dele, né? Bom, Fabrício, a gente agradece muito o conhecimento dessas tecnologias. Eu acredito que a rede vai absorver essa informação e tratar isso muito melhor nos próximos projetos, porque nascendo no processo, tudo fica mais simples, certo? Exato. O legal, uma coisa que é legal falar do processo Mucel é que ele é um processo que ele pode ser implementado em peças que já existem sem grandes modificações, tá? A gente faz o mesmo trabalho que a gente faz com a injeção H, também faz nesse processo. Então, a gente manda material para a Trex, eles analisam a viabilidade, é viável, podemos fazer um 3D para poder analisar melhor e ver como é que vai funcionar. E, a partir daí, é caminhar e construir a ferramenta, ou, se for o caso, simplesmente aplicar na peça que já existe, né? Se você pegar a injeção H, você teria que fazer algumas modificações na ferramenta, mas no processo Mucel, ele pode ser implementado, às vezes, em peças que já existem aí, sem grandes alterações de projeto. Legal, Fabrício. Agradeço aí a participação. Eu que agradeço. Com certeza teremos inúmeros comentários aí. Tá joia. Obrigado. Valeu.